Olá, meus amados. Eu estou aqui para procurar refletir mais um pouco sobre a ministração de alguns dias já, orbitando aí entre os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, e isso entendendo que o livro de Romanos ele trata de forma alternada sobre o evangelho que é ministrado para os gentios e para os judeus, e essa ênfase para os judeus ela acontece principalmente dos capítulos 9 ao 11, isso porque sabemos que, tendo sido a igreja implantada em Roma, provavelmente por judeus convertidos depois do Pentecostes, os judeus são depois expulsos de Roma, né? Isso, ao que tudo indica, no império ou no governo do imperador Cláudio Gago, né? E depois, quando a igreja é instituída ali, os judeus retornam, mas os gentios já estavam lá, a igreja de gentios já estava lá, ou seja, eles não foram expulsos, os judeus sim. Quando eles retornam, os crentes gentios estavam lá. Então nós temos aí um conflito, né? Porque os judeus retornam e continuam crendo que a salvação, para acontecer, precisava ser considerada à luz do culto judaizante, que dentre várias coisas se envolvia a obrigatoriedade da circuncisão, da guarda aos sábados e por aí se vai, e principalmente a prática da circuncisão era algo bastante agressivo para os gentios, que tinham entendido que isso não era necessário. Então nós temos aí uma situação aonde Paulo ele vai tratar da impossibilidade da salvação ser acessada de acordo com a visão particular de cada um. Paulo aborda a impossibilidade de que os judeus tenham esta salvação através da sua perspectiva religiosa judaizante, né? Também Paulo ele fala dos gentios para que eles temessem, não se achando melhores do que os judeus porque foram alcançados. O capítulo 11 trata disso, né? O livro de Romanos também aborda a realidade dos povos que estão debaixo da ira de Deus. Capítulo 1 fala muito disso, né? Da condição perversa dos gentios, cuja visão de mundo, de vida, ao invés de agradar a Deus, ofende a Deus, uma palavra que abarca desde os governados até os governantes. O apóstolo ainda falando sobre a impossibilidade geral da visão de valores humanos levar o homem ao acesso a Deus. O capítulo 11, versículo 32 diz que ele a todos encerrou debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. E por fim, numa rápida análise, o capítulo 9, Paulo fala dos judeus, né? Como eu disse, os capítulos 9, 10 e 11, a ênfase é muito para os judeus, porque pergunta-se sobre os judeus, não há mais esperança. Então Deus revogou as suas promessas, que são promessas irrevogáveis, seus dons e promessas são irrevogáveis, mas com relação a Israel, então ele comete a revogação daquilo que ele colocou que é irrevogável. E Paulo, na contrapartida de muitos que são antissemíticos, né? Paulo coloca claramente que não, Deus não rejeitou o seu povo, e passa a falar desse povo nesse entendimento do que é a impossibilidade humana, da nossa visão particular de Deus, nos levar a Deus, nos levar a um relacionamento com Ele, nos levar a sermos aprovados por Ele, e pelo contrário, nos levar à reprovação. Então, ele entra em aflição pelo povo de Israel, quando no capítulo 9, ele fala que eu preferiria ser anátema, ou seja, abriria mão da minha salvação se isso levasse o meu povo à salvação. Um escândalo, né? Um absurdo. E que povo é esse? Ele se refere a esse povo como o povo que foi privilegiado por Deus para receber a revelação de Deus. Quando no versículo 2 do capítulo 9, ele diz que desse povo veio a adoção dos filhos. Desse povo veio a glória, as alianças,
a lei, o culto, as promessas. Desse povo vieram os pais, desse povo veio Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito e eternamente. Então, como pode um povo que Deus escolheu para ser o povo comunicador da revelação para o mundo, agora se encontrar numa condição de endurecimento? E Paulo também fala que eles tropeçaram na pedra de tropeço porque não foi pela fé. É onde, quando as pessoas, por mais que tenham tido uma experiência com Deus, eles passam a fazer uma leitura, vamos dizer assim, antropocêntrica a respeito de quem é Deus. A leitura antropocêntrica, ela é humana, né? É como se eu conseguisse, por meus próprios méritos, chegar aos céus. E não foi os céus que chegaram a mim. Então, Paulo fala do tropeço de Israel, né? E o versículo 22, ele usa alguns termos ali para entendermos melhor essa questão do tropeço daqueles que procuram entender Deus, viver com Deus segundo o seu entendimento. Ele usa o termo, dois termos gregos, que é skeuê, para falar dos vasos, né? E são vasos da ira. Skeuê, macrotimia, né? Que é exatamente a paciência de Deus. Skeuê, os vasos, né, de ira. E depois macrotimia, a paciência de Deus, para entendermos que Deus, no que pese a nossa condição rebelde inerente, porque o ser humano ele é naturalmente, por causa do pecado rebelde, Deus vai suportando para nos dar chance de arrependimento. Você pega o que está ali em Gênesis capítulo 15, versículo 16, quando fala da medida dos amorreus. Então, Deus teve paciência com aquela gente 400 anos para ver se eles se arrependiam, até que por último aconteceu aquilo que é o trânsito em julgado da condição rebelde deles, e eles tiveram que ser ajuizados pela justiça de Deus por rejeitarem a sua salvação. E, de um modo geral, o que temos aqui é o fato de que, estando o homem a persistir na sua visão particular de quem é Deus, e aí o capítulo 10, Paulo fala disso, né, que os judeus eles eram zelosos, mas não com entendimento, porque aquela pedância, né? Não, nós somos o povo que, além de termos a revelação escrita, temos a revelação também oral, né? Nós somos o povo que temos nossas tradições, a Misná, a Guemará, o Talmud, e por aí se vai. Então se pretende que nós somos o povo exclusivo por causa dos nossos méritos, e a tudo isso Paulo confronta, falando da inutilidade disso, que leva a um zelo bastante intenso, a uma religiosidade bastante incendiária, né? Mas, contudo, impotente, incapaz para levar o homem a um relacionamento verdadeiro com Deus. Isso chega para todos nós hoje de uma forma muito atual, porque o problema do judeu é o problema do homem, que ele busca uma maneira particular na sua visão de mundo, de vida, e muitas vezes definida essa visão de mundo, de vida na perspectiva religiosa, na qual ele se resolve de acordo com suas conveniências no seu relacionamento com Deus. Só que isso é um engano, isso é um erro. Então, Israel haveria de cair na vala comum dos povos, que é o auto-mérito. Não tem diferença nenhuma da prática da idolatria, né, do paganismo, onde as pessoas ali também, nas mais diversificadas maneiras, buscam o seu modo de ter um Deus para si. Quem é que não quer ter um Deus? Quem é que não quer ter um Deus para chamar de seu? Então, Israel acaba caindo na condição comum dos povos, das quais, ou da qual, pelo menos em tese, Israel foi livre depois do cativeiro de 70 anos, onde não mais adoraria ídolos, mas agora volta a questão do mérito próprio, em prejuízo da justiça que é pela fé. E nós acreditamos, né, que a responsabilidade quanto ao endurecimento ela é humana
e ela não é de Deus. O homem está vivendo o endurecimento por sua livre obra e graça. O capítulo 2 de Romanos fala que é o homem que entesoura para si a ira devido ao seu particular entendimento, devido à sua prática pecaminosa. Né? E chegamos ao capítulo 9, Paulo falando do endurecimento de Israel. E Deus entra por misericórdia nessa realidade do judeu, que é a realidade humana, né? O endurecimento não é um privilégio dos judeus, mas é dos homens. Ver Deus de modo particular, né? De modo exclusivo, e eu repito aqui, quem? Que segundo a promessa da serpente, lá em Gênesis capítulo 3, não quer um Deus para chamar de seu. Então aqui eu concluo, para o vídeo não ficar muito longo, né? E espero que com esta reflexão possamos ajudar os irmãos da IDB Friburgo e quem mais tiver alcance desse vídeo, para que possamos prosseguir no entendimento da carta aos Romanos, né? Eu estou enfatizando bastante a questão dos vocábulos gregos, aí, como por exemplo os vasos da ira, né? E o katertismeina, que está ali no versículo 22, né? E então, a gente tem ensinado que consenso histórico de que o verbo está ali tratado na voz não passiva, mas média, né? Passiva seria algo que é posto ou é imposto para a pessoa. Média é a responsabilidade. Assim pensavam homens como Ambrosiastro, né? Crisóstomo, né? Me passaram Constâncio também, né? E até mesmo calvinistas mais recentes, como John Stott, né? Entendiam que a voz ali ela é na média, a voz média e não passiva. Isso para dizer que a responsabilidade é humana. O endurecimento, no qual Deus age por misericórdia, Deus entra no erro humano, na tragédia humana para promover salvação, mas esse endurecimento é por livre obra e graça das pessoas que muitas vezes vivem esse zelo, pessoas muito religiosas, porém sem o entendimento que só pode ser trazido na humilhação, no quebrantamento, correspondendo à graça salvadora de Deus. Se esse vídeo contribui com você, te abençoa, então abençoe outros também compartilhando ele. Deus te abençoe.